Muito boa noite, gente. São todos muito bem-vindos aqui entre nós, principalmente aqueles que vêm pela primeira vez. Então, nós vamos iniciar as atividades da noite de hoje, lendo a mensagem. Todos podem acompanhar, foi entrada. A finalidade da alma. A alma, dissemos, vem de Deus. É em nós o princípio da inteligência e da vida. Essência misteriosa, escapa à análise, como tudo quanto de humano do absoluto. Criada por amor, criada para amar, tão mesquinha que pode ser encerrada de uma forma acanhada e frágil, tão grande que, com o impulso do seu pensamento, abrange o inteiro, a alma é uma partícula da essência divina projetada no mundo material. Desde a hora em que caiu na matéria, qual foi o seu caminho que seguiu para remontar até o ponto atual de sua carreira? Precisou de passar vias escuras, revestir formas, animar organismos que deixavam sair de cada existência, como se faz com um vestuário inútil. Todos esses corpos de carne pereceram. O sopro dos destinos dispersou-lhe as cinzas, mas a alma persiste e permanece na sua perpetuidade. Prossegue sua marcha ascendente, percorre as inumeráveis estações da sua viagem e dirige-se para um fim grande e apetecível, um fim que é a perfeição. A alma contém no estado espiritual todos os germes dos seus desenvolvimentos futuros. É destinada a conhecer, a adquirir e possuir tudo. Como, pois, poderia ela conseguir tudo isso numa única existência? A vida é curta e longe está a perfeição. Poderia a alma, numa vida única, desenvolver o seu entendimento, esclarecer a razão, fortificar a consciência, assimilar todos os elementos da sabedoria, da santidade, do gênio? Para realizar os seus fins, tem de percorrer no tempo e no espaço um campo sem limites. É passando por inúmeras transformações, no fim de milhares de séculos, que o mineral grosseiro se converte em diamante puro, refratando 1000 cintilações. Sucede o mesmo com a alma humana. O objetivo da evolução, a razão de ser da vida, não é a felicidade terrestre, como muitos erradamente creem, mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio do trabalho, do esforço, de todas as alternativas da alegria e da dor, até que nos tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Se há na Terra menos alegria do que sofrimento, é que este é o instrumento por excelência da educação e do progresso, um estimulante para o ser, que sem ele ficaria retardado nas vias da sensualidade. A dor física e moral forma a nossa experiência, a sabedoria é o tempo. Pouco a pouco a alma se eleva e, conforme vai subindo, nela vai acumulando uma soma sempre crescente de saber e virtude, sente-se mais estreitamente ligada aos seus semelhantes, comunica mais intimamente com o seu meio social e planetário, elevando-se cada vez mais, não tarda a ligar-se por laços punjantes às sociedades do espaço e depois ao ser universal. Leon Denis, no livro do Programa do Ser, o Destino da Dor. Nós vamos fazer essa prece de abertura, rogando a Deus, nosso infinito Pai da humanidade, a Jesus, o Divino Mestre, doce amigo de nossas vidas, a espiritualidade amiga, que é que nos ampara na noite de hoje, preparando todo esse ambiente para o nosso bem, para o nosso atendimento, que possa ser uma noite de reflexões, uma noite de bênção, uma noite de paz, que o nosso companheiro que nos visita na noite de hoje possa ser muito feliz em sua palestra, possa ser muito bem amparado pela espiritualidade amiga e que possa realmente ser um momento de proveito para nossos espíritos. Sendo assim, querido Jesus, em teu nome bendito, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Criador,
Pai, nosso Criador, que Jesus, nosso Divino Mestre e Senhor, possa nos conceder nesta noite as inspirações necessárias a fim de que possamos falar no teu santo nome. É sempre uma alegria muito grande estarmos nesta casa, a convite ali da casa, uma vez no ano, né? E a gente está sempre aqui junto com vocês. É muito bom estarmos aqui. Bom, o tema que iremos abordar na noite de hoje, vocês poderão acompanhar através dos slides que serão projetados. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. É natural que todos já tenham visto esta passagem meditada a respeito desta temática, e hoje nós estaremos trazendo para vocês, através de desenhos muito bem elaborados, né, e que é fácil a gente encontrar esses desenhos, que vão dar umas noções básicas para a nossa reflexão da noite de hoje. Essa passagem está em João, capítulo 3, versículo 7, que diz o seguinte: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus. Ele disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que faz se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Bom, dentro dessas questões desta passagem, nós vamos fazer uma breve reflexão. Em referenciando-nos àquele tempo, ao tempo do Cristo, nós observamos que Nicodemos, um homem de grande sabedoria, de um intelecto extraordinário, vai buscar Jesus à noite para este diálogo, esta conversa. E a resposta a que Jesus lhe oferece, parece que ele, um doutor da lei, com todo esse intelecto, não conseguia compreender de que Jesus falava a respeito da reencarnação. Não é única e exclusivamente esta passagem que fala sobre reencarnação. Existem inúmeras outras passagens do Novo e do Velho Testamento que se referem à reencarnação. Mas, portanto, com relação ao próprio Nicodemos, observamos aí a grande dificuldade que ele tinha para entender como o homem velho pode retornar, voltar ao ventre materno. E é interessante entendermos nesta questão, porque nos nossos dias, os dias em que, da nossa atualidade, há muitas criaturas intelectualizadas que, se fôssemos falar a essas pessoas a respeito de reencarnação, não conseguem ainda entender. E, por sua vez, nós vamos observar que criaturas humildes, simples, aquelas que com
como exemplo, nas nossas casas espíritas assistidas nossas, aceitam e entendem com profundidade o que nós falamos a respeito da reencarnação. Então, seguindo as nossas reflexões, nós vamos então na pergunta do Livro dos Espíritos, 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? E os Espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? E aí, nós vamos ter a compreensão de que tudo se explica com a reencarnação. Analisando todo o contexto social da vida humana, analisando os conflitos, as dores, as mazelas e uma série de circunstâncias outras que se apresentam no mundo, há muitas criaturas buscando respostas. Quantas criaturas há que estão buscando respostas para diversos questionamentos em que elas vivem? E aí entra a doutrina espírita em nossas vidas, mostrando, explicando-nos os porquês de tantas circunstâncias que se apresentam dentro do panorama em que nós estamos, né? E aí os Espíritos nos dizem: sem isto, onde há justiça? Porque a bem a verdade é aí, a partir deste ponto de compreensão, que nós vamos entender uma série de circunstâncias outras, que inclusive falam-nos de nós mesmos, das coisas que nós enfrentamos. E algumas pessoas dizem assim: gente, eu nunca fiz mal para ninguém, eu nunca sequer ofendi a pessoa nenhuma. Por que estou passando por isso? Por que estou enfrentando essas circunstâncias? Por que esse filho, ou esta filha, esse marido, ou esta esposa que hoje convivo e que em verdade me traz uma série de dificuldades e problemáticas? As respostas naturalmente se encontram em vidas pretéritas. Mas para que nós entendamos com profundidade como se dá esse processo de reencarnação, é que nós estamos trazendo para todos nós, através de slides, para facilitarmos como se dá isso no plano espiritual. Porque vendo esses slides, a gente passa a ter uma visão mais ampla e passa a entender melhor o que nós vamos falar agora. Olha só: Centro de Planejamento de Reencarnação. Na verdade, nós vamos convidar todos vocês agora para estarmos na colônia de nosso lar. Nós vamos vivenciar momentos aqui como se nós estivéssemos no mundo espiritual. E aí, através desses slides, dessas imagens, que depois nós vamos apresentar aqui os créditos, que esses créditos aí a gente tem que colocar, essas pessoas responsáveis por esses desenhos são fantásticos, né? Extraído de uma obra do Chico Xavier, né? Da André Luiz, né? Do Espírito André Luiz, que fala sobre esses assuntos. Então nós vamos entrar no Centro de Planejamento de Reencarnação. Bom, imaginem vocês o que significa essa imagem. Naturalmente vocês estão pensando: gente, alguém aqui já viu essas imagens? Naturalmente já devo ter visto isso. Não, é novidade, né? Pois é. E isso tudo para facilitarmos o nosso entendimento. Olha,
aí está aonde se encontra na espiritualidade o pavilhão de desenhos. O que eu quero dizer com isso? Olha, vejamos, quando nós estamos para criar ou construir a nossa casa para a nossa vivência, né, diária, nós temos que contratar um arquiteto, um engenheiro, um profissional para elaborar esse projeto aonde será a nossa habitação, né? A gente recorre a estes profissionais. Bom, da mesma forma, no mundo espiritual também existem esses arquitetos que planejam a nossa reencarnação. E esse pavilhão aqui são um pavilhão de desenhos. Esse pavilhão de desenhos, vocês podem observar, onde ali tem espíritos voltados exclusivamente para elaborarem o nosso corpo físico. O nosso corpo físico. Como que vai ser na encarnação seguinte? Como é que vai ser a nossa estrutura? E aí estão esses técnicos da espiritualidade fazendo esse laboratório de pesquisa e análise a respeito disso. Bom, prosseguindo, nós já observamos ali que André está visitando esse pavilhão e ele está olhando uma das telas que ali se apresentam, né? E ele, como médico, conhecia profundamente essa parte, muito importante. Então ele está vendo ali, olhando, vejam só o André Luiz, olhando para aquela figura que está na parede, né? O rosto e toda a parte orgânica. E aí que entra o laboratório, né? A análise de tudo isso. Quem leu as obras de André Luiz vai entender bem o que nós estamos falando a este respeito. Bom, nós vemos ali a figura de uma senhora, junto com André Luiz, e Manassés. O Manassés é um dos responsáveis neste pavilhão de projeto reencarnatório. E essa jovem é a Anacreta, é uma outra senhora que também está vendo ali, através do irmão Manassés, mostrando para ela como será o corpo dela na próxima encarnação, para que ela possa aprovar ali, né, todo esse desenho, toda essa questão. E ela vai, no livro, na obra, ela vai falar a Manassés, né, a respeito das suas necessidades e do que ela precisa, né? A minha verdade, para que nós tenhamos uma melhor compreensão a respeito, quando um espírito se torna um espírito completista no mundo espiritual, quando retorna como completista, o que isso significa dizer, para que vocês possam entender? É aquela reencarnação aonde o planejamento reencarnatório ele passa a ser estabelecido no plano espiritual, e quando na Terra ele exerce e completa todo o tempo planejado, né, direitinho dentro daquilo que foi planejado, e retorna como completista, ele tem a condição de espírito próprio escolher a sua futura condição física, né? Então, por exemplo, se ele quiser reencarnar e desejar um corpo físico de grande beleza, ele tem todas as condições e mérito para isso. Mas, em verdade, nos casos, esses espíritos preferem o contrário. Olha que coisa interessante. Preferem até o contrário, para não sucumbir nas faltas e erros, nas quedas, né? Então, esse é o planejamento. Bom, aí vem a história de Anacreta, a reencarnação dela. Veja bem, Anacreta é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo a fim de operar determinadas retificações no coração materno,
por imprevidência dela, no outro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhe confiara caíram desastradamente. Então vejam bem a história de Anabel. Em uma destas encarnações, ela faliu na sua missão de mãe. Ela faliu na sua missão de mãe. E ela tinha junto a ela 4 espíritos que reencarnaram no seu ambiente. E ela era mãe. E, portanto, esses 4 espíritos que reencarnaram no seu ambiente caminharam de uma forma equivocada e cada qual debandou-se para as coisas menos boas, né? Nas drogas, na sexualidade, uma série de outras circunstâncias, e desviou-se do caminho reto, do caminho. Então, ela como mãe, ela se responsabilizara por esses espíritos, endividou-se dentro desse comprometimento de mãe, e agora precisará refazer os caminhos, né? E aí ela está vendo o planejamento dela, a sua reencarnação, e ela vai receber novamente os 4 filhos. Esses filhos passaram pelas zonas umbralinas, desencarnaram e tudo mais, passaram pelas zonas umbralinas, depois foram amparados pela espiritualidade, né? Através de irmãos de outras dimensões mais elevadas que socorreram e ajudaram neste processo. Bom, voltando aqui. Destes quadros, aí, gente, que a gente vai observar as provas. Aí que a gente vai entender os porquês das circunstâncias difíceis. Destes 4 filhos que ela terá na futura reencarnação, né? Um ficará paralítico, o outro irá parar no hospício, a prova dificílima. Cada um deles terá que passar por dificuldades maiores, e a filha será a única que estará junto dela, apoiando-a e ajudando-a para cuidar dos outros 3. Então vejam bem a prova que ela terá na próxima, mas isto amparada pela espiritualidade e também já ciente de tudo isso no plano espiritual, né? É natural que com a reencarnação ela vai esquecer de tudo isso, mas está no plano dela passar por essas questões. Um outro caso que nós vamos apresentar, aí está as imagens, né? A respeito da úlcera planejada. Úlcera planejada. Muitas das vezes a gente apresenta quadros patológicos sem saber quais as razões de tudo isso, né? Pois bem, aí está um quadro de um planejamento de uma entidade que reencarna, vai reencarnar e vai apresentar essa úlcera planejada. E aí, mais adiante, nós vamos explicar por quê. Veja bem, é um amigo de Manassés que vai reencarnar. Esse amigo, faz mais de 100 anos, cometeu revoltante crime, assassinando um pobre homem a facadas. Logo que se entregou ao homicídio, como acontece muitas vezes, a vítima desencarnada ligou-se fortemente a ele, e da semente do crime que o infeliz assassino plantou, no momento, colheu resultados terríveis por muitos anos. E aí, a resposta vem a seguir. Ele vai reencarnar, ele não terá que desencarnar da mesma forma que fez com que o outro desencarnasse, né? Mas
em circunstâncias, porque ele já tem lá trabalho, já realizado no mundo espiritual, já renovou-se todo o seu panorama espiritual. E ele vai reencarnar, mas ele vai trazer, durante todo o tempo da sua existência, essa úlcera no seu organismo físico. E ele vai desencarnar com essa problemática, né? Então ele vai enfrentar toda uma existência com esses aspectos patológicos que aí estão sendo apresentados. Isso para a gente entender, né, as questões relacionadas à reencarnação. Bom, e agora nós vamos entrar, aí estão os créditos que eu havia referenciado, né, do livro Missionário da Luz, do desenho do Rodival Matias. A reencarnação de Segismundo. Todo mundo conhece, provavelmente, a história de Segismundo. E é um caso muito interessante, né, para a gente ver como que tudo isso acontece, como é esse planejamento na reencarnação. Em uma encarnação precedente do casal Adelino e Raquel, após uma paixão desvairada, Segismundo assassinou Adelino e Raquel foi parar no prostíbulo. Desencarnaram cada um por sua vez sob intensa vibração de ódio. No plano espiritual, o casal prometeu receber Segismundo como filho. Olha só como que é a vida. Tá bom? Né? O próprio assassino, né, retornará à convivência desse casal e agora virá como filho deste casal. Como isso se dá? Como isso vai acontecer? Aí nós estamos vendo a imagem de uma casa, duas entidades, né, aproximando da casa, e uma outra imagem de uma entidade já aguardando a chegada dos justos. Trata-se dos espíritos André Luiz, o seu instrutor Alexandre, que está lhe acompanhando, e Adelino e Raquel já estão na residência, e essa outra entidade é Herculano, próximo à casa, é Herculano, que está aguardando e trouxe junto com ele o próprio Segismundo, o espírito que vai reencarnar neste ambiente do casal. É muito interessante colocarmos aqui, neste momento, de que quando um espírito está para reencarnar, né, num ambiente familiar, esse espírito, né, a própria espiritualidade já traz essa entidade para conhecer o ambiente em que vai nascer, quem será seus pais. Tudo isso é um planejamento prévio, né, para que ele tome ciência de tudo isso. Bom, e aí nós vamos estar agora dentro da própria casa, aonde ali é onde ele vai viver, morar durante algum tempo. Nesse ambiente desta casa, nós vemos na primeira cena, nesse primeiro quadro aqui mais próximo, nós vemos os mentores espirituais e nós vemos sentado ali o Segismundo, aquele que foi o assassino, né, do Adelino. Está ali agora para reencarnar e ele está, vejamos nós, que ele está cabisbaixo, triste, não está com um semblante muito bom, né? E estão os quatro ali, e lá à mesa está o casal mais uma criança. É neste ambiente que ele vai reencarnar, mas por enquanto não está havendo condições para que se haja esse processo de reencarnação, porque nada está propiciando bem para essa questão. Bom, a espiritualidade está ciente disso. Foi por esse motivo que o Herculano convidou o Alexandre. O Alexandre é muitíssimo amigo do Segismundo, do Adelino, em vidas pretéritas. Então ele está colaborando neste processo. Nesta outra imagem, né, os espíritos ali observam a cena do casal, o ambiente da casa, e o próprio Alexandre observa que junto à mesa está a criança, né, mas não existe conversa. E aí é um detalhe importante, que isso
denota que quando o ambiente não está muito favorável, muito bom, o casal, a família quase não conversa, né? É só um monossílabo, sim, não, porque aquelas questões assim, né? Não há diálogo, isso denota que há algo errado dentro do ambiente familiar. E os espíritos ali, o Alexandre principalmente, já perceberam isso. Precisa haver uma aproximação, né, desses mundos que vai reencarnar com o Adelino, né, que os dois ainda não estão bem relacionados aí nesse processo. Bom, o que a espiritualidade vai fazer para melhorar esse ambiente familiar? Aí nós vamos ter uma noção de que o que podem fazer os espíritos mentores espirituais mais elevados para ajudar a cada um de nós. A gente não tem ideia de quanto eles trabalham em nosso próprio benefício, né? E ali é que vai usar de um recurso para ajudar essa aproximação. Vejamos que a criança está muito distraída ali na alimentação e tal, ele nem está atento aos pais, mas o quadro vai se modificar. Vejam só o que os espíritos fazem. Alexandre aproxima-se da criança, aplica-lhe um passe magnético, né? As mãos postas ali à frente e atrás, né? E ali ele aplica o passe naquela criança. De repente, muda totalmente o panorama daquela criança, de 3 anos, né? Olha, aqui está escrito: Alexandre aproxima-se e dá um passo no pequeno Joãozinho, para despertar o interesse sobre a conversa dos pais, para que com suas perguntas pueris consiga desfazer o mal-estar, melhorar a atitude de Adelino e o clima de relacionamento do casal. Então, vamos usar a criança, né, para melhorar o ambiente. Bom, o que vai acontecer logo em seguida? Aí nós vamos recordar o que está escrito lá nas obras, no livro Missionários da Luz. Neste momento, a criança vai perguntar para a mãe assim: ô mãe, por que o pai está triste? E a mãe disse para a criança: não, meu filho, teu pai não está triste. São os problemas que ele traz lá de fora, do trabalho. Na verdade, não é para dentro da nossa casa que ele está trazendo isso, mas as dificuldades e as problemáticas que ele enfrenta lá fora, ele tem toda a liberdade, quando chega em casa, de poder extravasar um pouco essas circunstâncias que se apresentam nele mesmo, né? Por estar em casa, ele não tem como esconder essa realidade, né? Passa a ser transparente. E aí a criança vai perguntar para a mãe assim: mas mãe, mas no trabalho ele fica assim também? Olha, uma pergunta de criança de 3 anos, né? Ele fica assim também? E a mãe responde, muito sábia, né? E defendendo a situação do próprio marido, vai explicar para a criança: não, meu filho, teu pai no trabalho, ele tem que apresentar-se de uma forma diferente, uma vez que ele precisa trazer o ganha-pão para nós, né? O dinheirinho, como é que ele vai ganhar a vida mostrando-se assim, dessa forma como ele se apresenta aqui? Não, ele mostra-se alegre, contente, atende aos seus clientes, né? Então ele não é da mesma forma que se apresenta. E aí o pai já começa a ficar assim pensativo numa pergunta do próprio filho, né? E fala para a criança, diz assim: meu filho, Joãozinho, eu não estou triste. Você se recorda que na semana passada nós viajamos para a serra e lá nós brincamos e tal, e tal. Pai, eu estou me recordando sim disso. Então, eu não estou triste, mas é como sua mãe falou, são os problemas que a gente enfrenta. Então, mas, de certa forma, a criança conseguiu tocar, né, na questão familiar, através dos amigos espirituais que ali estavam presentes. Bom, e a criança então vai falar para o pai, Adelino,
de que pergunta a ele: pai, por que o senhor não ora? Olha só. E o pai fica pensativo. A criança falar uma questão dessa com o próprio pai. E o pai disse assim: mas você sabe orar? Aí ele disse assim: sei sim. E aí vai fazer uma prece para o pai, dizendo que a mãe que lhe ensinou. Aquele velho hábito, ainda me recordo, às vezes da minha infância, da minha mãe, quando dizia, vamos orar e tal. Então, desde criança, os pais ensinando isso para os seus filhos. Bom, e aí a criança pede para o pai: pai, então vamos fazer o seguinte, hoje à noite, mais tarde, quando o senhor retornar do trabalho, tem um compromisso comigo, orarmos juntos. E aí, isso faz com que o quadro começa a se modificar. E é justamente isso. E aí ele pergunta para o pai assim: pai, o senhor sabe o que nós precisamos fazer antes de orarmos? Não, o quê? Convidarmos os mentores espirituais. A criança falando para o próprio pai. Aí o Alexandre, até Luiz e Herculano falam: nós fomos convidados, então vamos participar da oração. E aí é neste momento, na noite, que eles, antes de dormir, vão fazer a oração. E isso aí veio a calhar em benefício da própria família. Por quê? Aí a gente vai ver o quadro depois. Vejamos, portanto, a cena do casal dormindo, mas em desdobramento depois. Vocês observem o fio prateado, né? Ligando-se a jovem e o marido. E aí o que acontece? Na verdade, aí entra um detalhe importante para todos nós. Muitas das vezes, a maioria de nós aqui presentes, o casal está lá, foram dormir, estão deitados no leito, e há um desdobramento, momento que o espírito em desdobramento sai do corpo físico, e cada qual vai para determinado local de acordo com a sua condição espiritual. Isso explica muito bem de que muitas das vezes, dentro da questão do casal, a esposa às vezes pode ter um desdobramento e ir para a colônia do nosso lado, e o marido ficar no pé da cama. A diferença é tão grande, de um para com o outro, Isso não significa dizer, porque às vezes a pessoa pensa: vou desencarnando o casal, vamos estar juntos no plano espiritual? Nem sempre. Se ambos estiverem dentro do mesmo panorama, comportamental, de atitude, de vivência, de elevação espiritual, poderão estar. Mas se não, pode estar cada qual numa dimensão diferente. Para termos uma ideia, vejamos, portanto, vamos só recordar a questão de André, do próprio André Luiz, da sua mãe e do seu pai. Aonde foi parar o pai dele, depois de desencarnar? Nas zonas umbralinas. André Luiz também passou pelas zonas umbralinas, depois foi socorrido e foi parar no nosso lar, por concessão da própria mãe, e a mãe está em planos mais elevados do que o próprio filho. Então, cada qual estava no canto, cada qual estava dentro do seu panorama espiritual, da mesma forma para todos nós. Bom, nós vamos ver, por exemplo, que a esposa vai de encontro à sua avó materna, no desdobramento, enquanto a Adelino, no seu desdobramento, ele vai estar em contato com o Segismundo. É a ligação que ele tem a Segismundo. Tanto é que ele explicava para a esposa que todas as noites, quando ele ia dormir, ele tinha pesadelos e não conseguia associar o sono, não conseguia dormir bem, acordava pelas madrugadas. Ele deparava-se com algo que ele tinha medo, era Segismundo, Então ele explicava isso para a sua própria esposa.
E aí, neste desdobramento daquela noite, após a oração do filho, veja o que acontece. Ele percebe então a presença de Segismundo e passa a ter um pânico tão grande que ele tenta, como fazia antes, retornar ao corpo físico, né? Para tentar voltar ao corpo físico. Mas há uma interferência ali. Vocês observam que há uma interferência. O próprio Alexandre intervém neste momento e lança a ele raios magnéticos tranquilizadores sobre ele, e em seguida convence Adelino de que Segismundo não lhe deseja mais nenhum mal. Então, este é um momento muito belo da obra de André Luiz, nesse encontro dos dois, aonde ali tem um trabalho intenso da espiritualidade para que Adelino perdoe Segismundo e, através deste perdão, ter a oportunidade da reencarnação no ambiente dele. Então, é uma cena lindíssima, no livro, retratando esse momento. E é tão bonito, que chega ao ponto de o próprio Adelino perdoar Segismundo o ato cometido em vidas passadas, pretérito, e ele beija as suas mãos em gratidão, em agradecimento pela oportunidade concedida de poder reencarnar no seu ambiente familiar. Tudo isso, gente, não estava conseguindo esses resultados. Por isso, a espiritualidade teve que trabalhar muito para ligar os dois, para que houvesse esse momento na espiritualidade, E aí ele fica comovido com as explicações de Alexandre. Adelino aceita o pedido de perdão de Segismundo, seu algoz em vida pretérita, dissipando nesse momento as pesadas nuvens de ódio que enoroava seu perispírito. Observemos, portanto, que Adelino não era um espírito mau, Tanto é de que quando, olha gente, uma questão importante que nós vamos ressaltar aqui agora, os nossos sentimentos que vão dar na estrutura da nossa aura espiritual as benesses, favoráveis em nosso próprio benefício. Tanto é que com o perdão de Adelino, nós vemos aqui essas imagens. Isso denota o quê? Que ele modificou o seu panorama interno e as emanações espirituais passam a ter algo de bom, de maravilhoso, envolvendo a parte do seu perispírito, digamos assim. E aí passa a ter luz em torno dele. Tudo isso pelos gestos. Isso faz com que a gente entenda, muitas vezes, que os sentimentos em nós sendo trabalhados, do perdão, do amor, tudo isso favorece-nos o nosso próprio bem-estar. Porque, em verdade, sentimentos de ódios, de rancores, de mazelas, de inferioridade, que trazem, na verdade, as grandes patologias que temos hoje. As doenças que se apresentam hoje estão enquadradas dentro dos nossos próprios sentimentos. Prosseguindo, o resultado foi maravilhoso. A espiritualidade conseguiu, em verdade, criar todo esse processo de ajuda, tanto para Adelino quanto para Segismundo. Estão então satisfeitos, saindo agora do ambiente familiar. Bom, e agora eles vão retornar novamente para um outro processo. Tudo já foi trabalhado, agora é o momento de ser trabalhado a reencarnação. Tudo isso, meus irmãos, eu vou mostrar mais adiante. Bom, o ambiente familiar continuava cercado de afeição. Alexandre examina os mapas cromossômicos planejados de Adelino
com a assistência de espíritos construtores. Quer dizer, esse novo planejamento agora é para o Segismundo. Como ele foi assassino em vidas pretéritas, naturalmente ele vai ter um processo agora de resgate diante de tudo aquilo que cometeu. Porque ninguém está isento, né, de cometer algo e não pagar. Todos nós, por isso, pagareis centil por centil, né, até o momento. Bom, e aí o que acontece? Naturalmente já aconteceu com todos nós isso antes de reencarnarmos. Na hora do momento exato da nossa reencarnação, tudo planejado, o espírito, né, fica extenuado, abatido. Mas por que razão? Quais são os motivos para isso? Uma vez que está tudo sendo trabalhado. E aí vem a explicação. Sentia-se fraco e incapacitado e receava a ideia de novos fracassos no retorno à carne. Assim acontece com muitos espíritos no momento da sua reencarnação. O medo de errar, o medo de cair novamente nas mesmas faltas, nas mesmas circunstâncias, né? É o caso de Segismundo. Na hora H, está enfrentando essas dificuldades. É preciso que, neste momento, Alexandre, o mentor, aplique um passe magnético para reajustar novamente as suas condições, para melhorar o seu panorama, né, espiritual, dando encorajamento, né, para tudo isso. Bom, e aqui está, através desta imagem, aquilo que lá atrás, no início da nossa reflexão, né, vocês vão se recordar, quando Nicodemos, como voltar ao ventre materno depois de ser um homem velho? Aqui está a resposta. Aquilo que ele não entendia lá, aqui agora tem a resposta. Todos nós temos conhecimento. É de que o espírito, o perispírito, né, e com a ajuda dos construtores espirituais, com o processo de magnetização, pode ir reduzindo essa condição perispirítica, né, de Segismundo, ao ponto de, aos pouquinhos, diminuindo de tamanho, ao ponto de tornar-se do tamanho de um feto, de um bebê, né? E vai diminuir muito mais, ao ponto de chegar na cabecinha de um alfinete, digamos assim, porque ali, para adentrar ao ventre materno e ali ser ligado, né, ao corpo físico, ao novo corpo físico, né, célula a célula. E aí que dá. O momento da concepção é o momento desta ligação do espírito com a matéria, no momento da concepção. Bom, e aí se dá a resposta para aquilo que Nicodemos não conseguia entender, né? Prosseguindo, nessa imagem, no livro ressalta com grande beleza, né? Quem tiver a oportunidade pode ler, que é muito bonito a leitura destes momentos. Alexandre deposita Segismundo nos braços daquela que foi, quando encarnada, a avó materna de Raquel, para que ela seja portadora da entrega de Segismundo à sua neta. E aqui, gente, é outra imagem bonita, maravilhosa, né? Este momento, vejamos, portanto, que o fio prateado ainda está ligado ao casal, eles estão em desdobramento no mundo espiritual, e uma falange de espíritos presentes, ali presentes neste momento maravilhoso, né? Ante uma assembleia de espíritos, Alexandre anuncia um momento sublime de entrega de Segismundo da sua futura mãe, sob o olhar vigilante de Adelino. O aposento conjugal estava cheio de flores, de luz, com o propósito de adornar os caminhos do recomeço de Segismundo. E aí, olha só esta imagem.
uma coroa de luz para ser colocada, né, junto à futura mãe. Porque, a bem da verdade, meus irmãos, mãe é algo maravilhoso, porque a mãe é co-criadora de Deus. Co-criadora de Deus. A missão de mãe tem algo extraordinário, que muitas delas talvez não atentem para esta importância, mas a mãe tem um trabalho grandioso de colaboração com o Criador. Tanto é que ela está sendo ali homenageada, e ali desce uma coroa, né, de luz sobre ela, após a prece de Adelino, e sobre os influxos de energias sublimes, de espíritos superiores. Coloca assim mesmo, espíritos superiores. Raquel recebe o espírito sexto-mundo dos braços de sua avó Maria. Agora vocês observam que, olha só como que ela progrediu na espiritualidade. Raquel, na reencarnação pretérita, ela se tornou o quê? Uma prostituta, depois de todo o acontecimento. No entanto, hoje é um espírito regenerado, modificou o seu panorama, mostrando aí que o espírito progride no mundo espiritual, né? Assim como André Luiz, modificou-se todo o seu quadro e agora está sendo homenageada pelos espíritos superiores na sua missão. Depois desse processo, Segismundo já está nos braços ali da futura mãe e o pai junto a ela. E agora é que entra um fator importante aí. Vejamos, portanto, que naquela mesma noite, após a união genésica de Adelino e Raquel, depois da relação sexual do casal, né? Alexandre, o mentor espiritual, olha só que coisa importante é isso, gente, ó. Alexandre analisa a corrida dos espermatozoides em direção ao óvulo e, após verificar as disposições cromossômicas dos milhões de espermatozoides, Alexandre, com seu potencial magnético, sintoniza aquele mais apto para a organização do corpo planejado de Segismundo. Isso significa dizer de que, neste momento, né, o espírito de melhor condição para tal, né, que vai, a gente imagina, né, que esses bilhões de espermatozoides, né, vão correr em direção ao óvulo. Mas, atrás dessa situação, existe uma entidade espiritual que vai escolher qual será aquele espermatozoide de melhor condição para o reencarnante. Vejam só, se a ciência descobrisse isso, né? Se aqueles que lidam com essa parte, na parte médica, né, soubessem de tudo isso, quanto seria importante, né, a oração, saber que existe por detrás disso tudo a espiritualidade. Bom, Alexandre então escolhe, e aí aquele que está mais preparado corre, né, o espermatozoide magnetizado, ao dispor de energia adicional sobre os demais, chega primeiro ao óvulo, rompe a cutícula e penetra no óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar seu núcleo. Depois disso, né, sob o fluxo magnético dos construtores espirituais, a forma reduzida de Segismundo é ajustada ao útero materno, terminando assim a operação inicial de ligação do processo reencarnatório. E aí a gente imagina assim, mas então aí já terminou tudo o processo de reencarnação? Não. A reencarnação
reencarnação, ela se tem como concretizada até os 7 anos de idade. É aí que vai se verificar, né, a finalização da reencarnação. Por isso os Espíritos falam, né, a respeito da doutrinação das crianças nessa fase infantil, né, que o Espírito ainda não está com todos os seus caracteres ali estabelecidos, né, poderá ser trabalhado pelos próprios pais, pelos próprios educadores e assim por diante. Bom, André Luiz e o orientador Alexandre deixam a cidade do Rio e voltam em direção à colônia espiritual, nosso lar, onde vivem. Bom, finalizando a nossa reflexão, né, vamos deixar então uma mensagem de André Luiz para a nossa reflexão. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A mesma resposta, né? A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Portanto,